Olá, seja bem-vindo! Hoje é quinta-feira, dia 29 de maio de 2025. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. A Defesa Civil atualizou os dados após a passagem do ciclone extratropical em Rio Grande. Rodada da Série A2 do Gauchão. E ainda, nova lei que garante acolhimento no luto parental. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Em Rio Grande, a Defesa Civil atualizou os dados sobre a passagem do ciclone extratropical, que trouxe ventos fortes e chuva nos últimos dias. Apesar do cenário, não houve registros graves e a situação começa a se normalizar. O ciclone extratropical que atingiu Rio Grande nos últimos dias está se afastando do município. Segundo a Defesa Civil, desde o dia 27 de maio, já choveu cerca de 40 milímetros. E os ventos que chegaram a 70 quilômetros por hora na madrugada, agora seguem em queda. Equipes da Defesa Civil e as secretarias municipais fizeram vistorias durante toda a noite e madrugada. Foram registrados fios rompidos, luminárias danificadas e alagamentos em áreas ribeirinhas, mas sem ocorrências graves. A previsão é de queda nas temperaturas e redução dos ventos ao longo do dia. A Defesa Civil segue monitorando a situação. E agora a próxima informação. A capacitação de profissionais de saúde para salvar vidas ganhou reforço em Rio Grande. Um curso promovido por instituições de referência reuniu especialistas e focou na importância da abordagem humanizada no processo de doação de órgãos. A Santa Casa do Rio Grande promoveu, junto com a Central de Transplantes do Estado, um curso voltado à formação de coordenadores hospitalares de transplantes e à comunicação humanizada em saúde. Durante 2 dias, médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais participaram de oficinas práticas e palestras sobre a abordagem com famílias de possíveis doadores. O evento teve o apoio do Senac Rio Grande e contou com especialistas de diferentes regiões do estado. O objetivo foi qualificar o atendimento nas etapas de doação de órgãos e fortalecer o acolhimento das famílias envolvidas nesse processo. Mudando de assunto, a terceira rodada da Série A2 do Gauchão teve poucos gols, mas muita movimentação em campo. Teve vitória importante, fora de casa, clássico equilibrado e briga intensa por posição na tabela. Vamos ver agora como foram os jogos. A terceira rodada da Série A2 do Gauchão foi de poucos gols, mas com partidas movimentadas, resultados importantes na tabela. Em Gramado, equilíbrio total entre Gramadense e Inter de Santa Maria. O jogo terminou empatado em 0-0. No Estádio dos Plátanos, o Santa Cruz fez o dever de casa e venceu o Brasil de Farroupilha por 2-0, somando mais 3 pontos na competição. Em Tramandaí, o Real Esporte Clube perdeu em casa. O Bagé foi mais eficiente e venceu por 1-0. Na Montanha dos Vinhedos, o Aimoré surpreendeu o Esportivo. A equipe de São Leopoldo venceu por 3-1 fora de casa, em um dos destaques da rodada. E a terceira rodada se encerra nesta quinta-feira à noite, em Passo Fundo. O time da casa enfrenta o Lajeadense no estádio Vermelhão da Serra, às 8 da noite. A Série A2 segue acirrada e cada rodada mostra que a briga pelo acesso à elite do futebol gaúcho vai ser decidida nos detalhes. Agora a gente vai falar sobre as informações do tempo para esta quinta-feira. Acompanhe a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, a previsão é de sol e diminuição de nuvens à tarde. Os ventos ficam em 23 km por hora. A umidade fica em 60%.
A temperatura será de 14 graus a máxima e 9 graus a mínima. Em São José do Norte, a previsão também é de sol e diminuição de nuvens. Os ventos ficam em 23 km por hora. A umidade se mantém em 60%. A temperatura será de 14 graus a máxima e 9 graus a mínima. Em Dom Pedrito, à tarde será de sol com muitas nuvens. Os ventos ficam em 14 km por hora. A umidade fica em 65%. A temperatura será de 12 graus a máxima e 7 graus a mínima. Em Camaquã, à tarde será de diminuição de nuvens. Os ventos ficam fracos em 22 km por hora. A umidade fica mais alta hoje e pode chegar em 64%. A temperatura será de 14 graus a máxima e 8 graus a mínima. Em Venâncio Aires, a previsão é de muitas nuvens. Os ventos ficam em 19 km por hora. A umidade em 60%. A temperatura será de 13 graus a máxima e 8 graus a mínima. Estamos de volta com as informações importantes para quem busca oportunidades de emprego. Fique atento para as vagas desta quinta-feira, especialmente se você reside em Rio Grande. Painel de vagas para Rio Grande. Atendente, auxiliar de cozinha, cozinheiro encarregado operacional, estoquista, gerente de produção, operador de motosserra, pedreiro e ainda vaga para padeiro. Se você se interessou por alguma vaga, compareça à agência do Cine em Rio Grande, na rua General Neto, número 373, no centro, portando documento de identificação oficial com foto. O horário de atendimento é das 8 às 16 horas. Para mais informações, entre em contato pelos telefones que estão na tela. E agora a próxima notícia. O Porto de Itajaí, em Santa Catarina, registrou uma operação histórica nesta quarta-feira. O terminal recebeu a maior carga de carros elétricos já desembarcada no Brasil. Confira agora. A montadora chinesa BYD desembarcou 7.292 carros elétricos no Brasil nessa quarta-feira, através do Porto de Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina. Essa operação representa a maior carga de automóveis elétricos já realizada no país, de acordo com a administração local. O chamado BYD Shenzhen, o navio foi projetado especialmente para a rota e que faz a viagem inaugural para o Brasil. Após as manobras de atracamento, o desembarque dos veículos foi programada para o começo da tarde em uma operação que permitiu que os veículos entrem e saiam do navio por meio de rampas, sem a necessidade de guindastes ou içamento deles. De acordo com o terminal catarinense, a técnica vai garantir a maior agilidade no processo de retirada dos carros. A operação envolveu um total de 130 caminhões cegonhas e mais de 500 profissionais. A chegada do navio com os carros elétricos antecedeu a visita do presidente Lula ao Porto. Na quinta-feira, ele virá ao estado catarinense para a cerimônia de retomada das operações do terminal. O governo federal assumiu a gestão do local em janeiro deste ano, após o Porto de Itajaí registrar problemas como dívidas e atrasos em obras. E agora a próxima informação. Mesmo fora do epicentro das últimas suspeitas, o Rio Grande do Sul acompanha de perto o alerta para a gripe aviária em Santa Catarina, o nosso estado vizinho. Ele descartou 3 suspeitas da doença. Nos últimos dias, Santa Catarina e o Brasil convivem com o alerta da gripe aviária. Após o primeiro caso confirmado em uma produção comercial, Santa Catarina também apresentou 3 suspeitas, todas elas descartadas para a presença da influenza aviária de alta patogenicidade. O primeiro foi na cidade de Pumirim, os outros 2 nos municípios de Tigrinho e Concórdia, envolvendo aves de subsistência, de fundo de quintal. Mesmo livre da influenza, o governo do estado mantém reforçada uma rede integrada de monitoramento, fiscalização e orientação. Nossas coordenações trabalham integradas para fazer as investigações. Então a gente atua aí com a epidemiologia, com o trânsito e com a sanidade avícola, em conjunto com a gestão, fazendo análise dos dados e também para ter um trabalho mais ágil e eficiente. A gente intensificou muitas ações, pedindo as ações a campo, e as coordenações trabalham aqui para desempenhar
tanto nas análises quanto para passar os dados para o campo para poder desempenhar as ações corretas. Atualmente, Santa Catarina é o estado do Brasil que comercializa para mais países do mundo, o que é possível por essa garantia que o estado dá, sendo inclusive auditado frequentemente pelos governos desses outros países consumidores. A gripe aviária não é transmitida pelo consumo da carne de aves e ovos, disse assim o Ministério da Agricultura. O Brasil nunca teve um caso de gripe aviária em humanos. Agora a gente vai mudar de assunto. Foi sancionada pelo presidente Lula a lei que institui a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. A nova legislação garante acolhimento digno e respeitoso às mulheres e às famílias que enfrentam perdas gestacionais, fetais ou neonatais. Entre as medidas está a criação de ambientes mais humanizados e o direito à despedida adequada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.139 nesta segunda-feira e já foi publicada no Diário Oficial da União, que entra em vigor em 90 dias após sua publicação oficial, que tem como objetivo principal assegurar a humanização do atendimento a mulheres e familiares no momento do luto por perda gestacional, óbito fetal e óbito neonatal. Além disso, a legislação busca ofertar serviços públicos para reduzir potenciais riscos e vulnerabilidades aos envolvidos. As diretrizes da política incluem a integralidade e equidade do acesso à saúde e políticas públicas, bem como a descentralização da oferta de serviços e ações. Entre as principais mudanças e iniciativas previstas pela Política Nacional da Humanização do Luto Materno e Parental, destacam-se as ações para os prestadores de serviços de saúde, ofertando a acomodação em alas separadas para as mulheres que sofrem perda gestacional, óbito fetal ou neonatal, ou cujo feto bebê tenha diagnóstico de síndrome ou anomalia grave e possivelmente fatal. A garantia da participação de acompanhante escolhido pela mãe durante o parto do natimorto também é registrada na lei. O registro de óbito em prontuário, a viabilização de espaço em momento oportuno para que familiares possam se despedir do feto ou bebê pelo tempo necessário, com participação de pessoas autorizadas pelos pais, entre outros, estão dentro da nova norma. A lei também institui o mês de outubro como o mês do luto gestacional, neonatal e infantil no Brasil. E com essas informações encerramos o Informe Região desta quinta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigado pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.